minha tela. Olha só. Tudo bem com vocês, né? Vocês estão aí, né? Sim. Aqui, Sim. gente. Na aula de hoje, a gente vai ver o capítulo 14 e o início do 15, que na outra turma deu para avançar. Impressionante que o capítulo 14 possa ser dado em uma aula só, mas a gente super reduziu ao básico do básico. Porque o capítulo 14, ele não tem reações, não. Ele é muita coisa de definição sobre o que são compostos aromáticos. Vocês têm ideia do que são compostos aromáticos, pessoal? Nessa sala todo mundo é tímido? Na outra sala tem o Eduardo, que fala, pelo menos ele não me deixa sentir solidão. São cíclicos? São cíclicos, mas todo composto cíclico é aromático? Muito bem. Não, pode ser alifático. Isso. E aí, o que caracterizaria aromaticidade? Ressonância? Tem ressonância, são cíclicos, tá quase fechando. Tem que ter o carbono hibridizado sp2. Tem que ter carbonos hibridizados sp2. E essas ligações têm que ser alternadas? Essas ligações têm que ser alternadas, muito bem. Tudo isso que vocês falaram é verdade. Só que ainda vocês vão ver que tem mais coisas além disso, porque, por exemplo, se eu tenho um ciclo de... Vocês vão ver alguns compostos que tem tudo isso aí que vocês falaram e que não são aromáticos, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, se você pega lá no livro do Solomon, só tem moléculas simplesinhas, né? Então, no início do capítulo de aromático, ele mostra realmente os derivados de benzeno como compostos aromáticos. Então, ele mostra o benzaldeído, o salicilato de metila, o eugenol, o anetol, o cinamaldeído da canela, vanilina, o ácido, mas vocês estão vendo que todos esses compostos são compostos que têm o anel benzênico. E aí o benzeno, a gente já sabe assim meio intuitivamente, né, de tanto ouvir falar, que ele é aromático. Agora, o que faz com que o benzeno seja aromático, por que ele foi definido como aromático, é que a gente vai ver. Mas outra coisa, não são só derivados de benzeno que são aromáticos. Então, aqui eu pus alguns fármacos que vocês devem conhecer, pelo menos já ouviram falar, para a gente discutir, depois que a gente aprender o que é aromático, se esses fármacos eles têm anéis aromáticos. Porque eu estou vendo aqui, né, se eu pegar... Aqui eu estou vendo um benzeno, aqui eu estou vendo um benzeno, estou vendo benzeno. Mas e esses outros ciclos? Será que eles são aromáticos? Será que isso aqui é aromático? Aqui tem um outro ciclo, aqui tem outro, aqui tem outro. Será que esses ciclos também são aromáticos? Porque eles têm isso que vocês estão falando, né? Se bem que esse aqui não tem, não. Não dá para ver, mas enfim, nós vamos ver se esses ciclos são aromáticos também, tá? Então, tem aqui do omeprazol, sertralina, atorvastatina, cetoconazol. Todos esses compostos são aromáticos. Aí eu peguei aqui para mostrar para vocês a importância de aromaticidade em farmácia. O número de fármacos contendo anéis aromáticos no total de databases que eles investigaram, todos os fármacos, né? Número de anéis aromáticos, 0. Tem 1.245 fármacos sem nenhum anel aromático. Mas tem 2.041 fármacos com um anel aromático, 2.341 com 2, 826 com 3 e 272 com mais do que 3. Então, se você fizer o somatório disso aqui, você vai ver que 80% dos fármacos têm anéis aromáticos na estrutura. Aqui também as drogas orais, aqui as drogas que atuam no sistema nervoso central, drogas cardiovasculares, agentes anti-infecciosos, agentes antitumorais. Então, assim, a aromaticidade está presente na maior parte dos fármacos. Então, a gente vai ver
o que é aromático para além do benzeno, porque vocês vão ver que tem coisas além do benzeno que são aromáticos, tá? Então, lá no início do capítulo, se vocês forem lá no livro, ele vai explicar como que o benzeno foi descoberto, como que eles viram que o benzeno podia ser aromático, que existia circulação de elétrons, tudo isso está lá no capítulo, mas a gente já vai direto ao ponto que vocês precisam saber, que é classificar uma substância ou um íon ou um anel como aromático, não aromático ou antiaromático. Os anéis que a gente vai ver, vocês vão poder classificar nessas 3 categorias. Então, como que eu sei que um anel é aromático? Então, além de algumas características que eu vou falar daqui a pouco, esse pesquisador aqui, o Huckel, em 1931, ele fez vários cálculos matemáticos envolvendo energia de orbitais moleculares e ele descobriu uma regra, tá? E essa regra que a gente sempre, quando a gente pensa em compostos aromáticos, ela vem na cabeça da gente. Segundo o Huckel, ele estabeleceu, um composto aromático, ele tem que ser cíclico, ele tem que ser planar. Então, cíclico, alguém já falou aí no início da aula. Ele tem que ser planar, alguém também falou aí, porque todos os elementos dele tem que ser sp2. Para ele ser planar, todos os elementos têm que ser sp2. Tem que existir uma corrente de elétrons π, ou seja, elétrons que estão no orbital p, eles têm que circular através de todo o sistema cíclico, tá? Então, por exemplo, o benzeno. O benzeno não é o composto que todo mundo põe a mão no fogo por ele, falando que ele é aromático. Ele é cíclico? É. Ele é planar? É. Se você olhar, todos os átomos dele são sp2. Existe uma corrente de elétrons π? Sim. Esses elétrons aqui, das duplas, todos esses elétrons de dupla são chamados de elétrons π, porque eles estão em orbital p, né, gente? Essas duplas são formadas pela superposição lateral de elétrons que estão no orbital p. E aí vocês estão vendo que esses orbitais p estão todos no mesmo plano? Então, eles estão todos no mesmo plano. O que acontece? Esses elétrons podem circular através do anel. E isso gera uma corrente anelar, que a gente chama. Então, se existir essa corrente anelar, se o composto for cíclico e plano, esse composto vai ser aromático. Sempre? Não. O Huckel achou, através dos cálculos dele, que para ser aromático, o número de elétrons π que tem que circular é um número que, se você jogar nessa fórmula aqui, 4n mais 2, você vai encontrar um n como se fosse 0, 1, 2 ou 3, um número inteiro, O que é isso que eu tô falando, que essa mulher tá falando, essa mulher tá doida? Esse 4n mais 2. Por exemplo, o benzeno. Quantos elétrons π tem circulando no benzeno? Quantos elétrons que participam aqui, gente? A gente meio que acabou de falar, né? São os elétrons da dupla. Quantos são? Da dupla só. 6? 6. Tá, gente? Elétrons π são os elétrons que estão no orbital p. Vejam, aqui eu desenhei os 6 os orbitais p. Cada um deles tem um elétron. Então, esse elétron são elétrons π, tá? Então, o benzeno tem 6. Aí eu jogo esse número de elétrons π nessa fórmula. 4n mais 2 igual a 6. Elétrons π circulando. Quanto que dá o valor para esse n aqui? Vai dar 1. 1. 1 é o número inteiro, não é? Então, pelo Huckel, esse sistema vai ser aromático. Não, ninguém fica surpreendido que o benzeno é aromático, mas mais para frente a gente vai estar trabalhando com essa regrinha do Huckel, que é do 4n mais 2. Se os elétrons que circulam... Oi? Se for, é porque eu cheguei atrasado, se for número inteiro que vai ser aromático?
Se ele couber nessa fórmula 4N mais 2 com o número inteiro, é aromático. Ok. Tá? Então, gente, a gente vai ver os elétrons que estão circulando através de todo o anel, joga na formulinha, e se o N der inteiro, é porque o composto é aromático. Por exemplo, aqui, isso não serve só para composto neutro, igual o benzeno, não. A gente já entra aqui com vocês também com íons. Por exemplo, esse íon aqui. Esse íon seria aromático ou não? Vamos ver. Ele é cíclico? É, né? Deixa eu pegar meu apontador aqui. Ele é cíclico. Esse íon aqui, esse ciclo aqui, ele é planar, gente? Todos os carbonos são sp2? Sim. Sim. Existe uma corrente de elétrons π aqui? Essa corrente é se os elétrons podem se deslocalizar através de todo o sistema. Podem? Podem. Podem, né, gente? Se vocês fizerem as estruturas de ressonância, você joga esses elétrons para cá, que vai formar um cátion, esses elétrons vêm para cá, formam um cátion, esses elétrons vêm para cá, formam um cátion. Então, você vai ver que esses elétrons estão através de todo o sistema. Então, isso existe uma corrente de elétrons π. Quantos elétrons π estão circulando? 6 também. 6 elétrons π. Aí, se você jogar na formulinha 4N mais 2 igual a 6, o N vai dar 1. Então, esse íon, esse cátion, ele é aromático também. Tá? E agora, por exemplo, aqui não é um cátion, isso aqui é um ânion, tá? Então, aqui tem um par de elétrons sobrando, isso está negativo. E o que acontece? Se você tem um carbânion isolado, gente, um carbânion qualquer isolado da vida, a hibridização, né, ou a geometria desse, isso aqui, a hibridização desse carbono aqui, para ele afastar 4 coisas, o máximo que ele puder, vai ser tipo, se aproxima de um tetraedro, né? Mas é um tetraedro distorcido por causa que esse par de elétrons ocupa um espaço maior. Mas ele é hibridizado sp3. Só que quando você tem um carbânion vizinho de um elemento que tem orbital p, esse par de elétrons, gente, esse carbônio aqui não é mais sp3. Ele prefere adquirir um caráter sp2, jogar esses elétrons para um orbital p, porque aí no orbital p esses elétrons podem circular, tá? Então vai acontecer a mesma coisa com esse ânion aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é sp2 e esse par de elétrons vai estar num orbital p. E com isso, se ele vai para um p, ele pode circular. E ao circular, ele torna o sistema aromático, porque eu vou ter 6 elétrons π. Entenderam? É porque antigamente a gente falava assim, isso aqui é sp3, é sp2, isso é sp, eu não tenho dúvida. Agora a gente já começa a falar de caráter sp2. Porque isso tudo é modelo, né, gente? A gente fala modelo para explicar alguma coisa que a gente não consegue ver. Então, nesse modelo de vocês imaginarem as hibridizações, o local do espaço onde estão os elétrons, você pode considerar que o carbânion que consegue deslocalizar os elétrons para se estabilizar, para deslocalizar esses elétrons têm que ir para um orbital p, porque sempre que tem deslocalização de elétrons é só através de orbitais no mesmo plano. Então, se ele vai para um p, significa que um orbital p não vai hibridizar. Então, só 2 orbitais p que vão hibridizar. Então, eu vou ter um vai para o p e eu formo 3 sp2, entenderam? Mais ou menos. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que esses elétrons estão no orbital p e, portanto, esse sistema é cíclico. Esse carbono é hibridizado sp2. Existe uma corrente de elétrons π e essa corrente de elétrons π envolve 4n mais 2 elétrons com n igual a 1, que é 6. Tudo bem? Ok. Vamos mais para frente que vocês vão... Aqui, ó.
Aqui tem um exemplo. Professora, Oi? nesse exemplo que você falou aí, no caso ele vai ter um orbital hibridizado sp2 e um p com os 2 elétrons, é isso? Ele tem o P com os 2 elétrons e 3 orbitais sp2 hibridizados dispostos numa geometria trigonal plana. Um vai estar formando essa ligação sigma, o outro essa ligação sigma, e o outro está formando uma ligação sigma com hidrogênio que não está representado aqui. Mas esses elétrons, para circularem, eles têm que estar no orbital P. Igual assim, ó. Tá? Beleza, entendi. Obrigado. Tá baixinho, mas você me escutou? Escutei sim, entendi, obrigado. Tá. Então, gente, e esse sistema aqui, ó? Vamos ver se ele é aromático. Vocês nunca viram ele? Vocês acham que ele é aromático? Ele é cíclico? Aparentemente é aromático, né? Se não for cíclico, a gente vai ter que contar para vocês, porque tem alguns grandões assim que saem do plano, tá? Mas, assim, se eu não falar nada é porque ele é plano. Então, ele é cíclico, ele é cíclico. Ele é plano? Ele é plano. Todos são sp2. Existe a possibilidade de ter corrente? Sim. Se todos são sp2, existe a possibilidade de ter corrente. Quantos elétrons π ele tem circulando? 14. 14. 4n mais 2 igual a 14. Quanto que dá esse n? 3. 3, né? 3 é número inteiro. Então, esse composto é aromático. Tá? E aí tem um outro... Aqui eu acho que mostrou esse. 4n mais 2 igual a 14, n igual a 3. Mostrou esse aqui também. Esse aqui até que eu não gosto dele assim, aqui já no início da aula, não, mas eu vou falar dele. Vocês podem ver de duas formas que esse composto aqui será aromático, tá? Ou você olha esse anel isolado, tá vendo que esse anel é um anel benzênico? Você pode também desenhar uma outra estrutura de ressonância para esse biciclo, que seria assim, ó, seria essas duplas aqui. Eu posso desenhar assim. Isso simplesmente eu girei as duplas do primeiro anel, mas isso é uma estrutura de ressonância dessa aqui. Aí, se eu desenhar desse jeito, vocês conseguem ver que esse anel aqui também é aromático? Porque a dupla, ela é dividida entre os 2 ciclos, né? Então, se eu olhar para essa estrutura, eu vejo que esse anel aqui é aromático. Se eu olhar para essa estrutura, eu vejo que esse anel é aromático, tá? Então, esse sistema é aromático, esse sistema bicíclico. Mas tem uma outra coisa também que às vezes vocês têm que observar. Quando o sistema não é só monocíclico, né? Porque o Huckel fez esses cálculos todos para sistemas monocíclicos. Mas dá para observar também que quando você tem uma corrente anelar periférica, por exemplo, aqui você tem 2 ciclos unidos, mas vocês estão vendo que seria possível uma ressonância periférica aqui, ó, envolvendo 10 elétrons π? Então, quando existe essa ressonância periférica, você pode contar esses elétrons para saber se está ocorrendo um número de Huckel. Então, se você contar aqui, você vai achar que o N é igual a 2. Então, na prática, esse composto aqui se comporta como um sistema aromático, tá? Gente, o Huckel não tirou isso da cabeça dele, tá? Esses cálculos matemáticos é porque os sistemas aromáticos, os orbitais moleculares que são preenchidos, são os de menor energia, tá? E nos sistemas que não são aromáticos, ou mais a gente vai ver os sistemas que são anti-aromáticos, orbitais moleculares de maior energia são preenchidos. A gente não vai entrar em detalhe sobre esse preenchimento dos orbitais moleculares. No Solomons tem até uma descrição, um método que é utilizado para a gente prever o número de orbitais moleculares. Normalmente a gente dá isso no presencial, mas considerando a nossa situação, vocês vão ter que acreditar que o Huckel não chegou nessas definições da cabeça dele.
foi baseado na energia dos orbitais que são preenchidos por esses elétrons, tá? É diferente quando você tem 6 elétrons, 4 elétrons, 10 elétrons. Bom, alguém falou que também aromáticos seriam substâncias que têm dupla alternada com simples. Aí, muita gente no início, né, quando via o benzeno, achava que ia ser isso mesmo, tá? Toda vez que ia ter um aromático, um anel com dupla, simples, dupla, o composto ia ser caracterizado como aromático. Até que eles sintetizaram esse fulaninho aqui, eu acho que foi em 1915, e eles viram que ele não se comportava como um sistema aromático. Mas o que é comportar-se como um sistema aromático, né? Os compostos aromáticos ou um sistema aromático, eles são excepcionalmente estáveis, né? Então, lá no Solomos também tem o calor de hidrogenação do benzeno. Vocês vão ver que o benzeno tem baixíssima energia. O benzeno é muito estável, tá? Esses compostos, eles não sofrem reações de adição, né? Porque você pode pensar, quando você tem uma dupla, você trata com HBr, você consegue adicionar o HBr aqui. Você trata isso com bromo, você consegue adicionar o bromo aqui. Você trata isso com H3 ou mais, você consegue hidratar essa dupla. Você trata com MCPBA, você consegue epoxidar. O benzeno não sofre essas reações de adição, tá? Se você colocar em condições normais, HBr, HCl, H3 ou mais, o benzeno não vai nem mexer, porque ele é muito estável, ele não quer sair dessa estabilidade. Ele só reage, por exemplo, hidrogenação, se for altíssima pressão, altíssimas temperaturas, mas a reatividade não é comparável com o alceno normal. Então, os benzenos, esses anéis aromáticos, eles não sofrem reações de adição, eles são excepcionalmente estáveis e eles têm alto índice de deficiência de hidrogênio. O que é isso? Por exemplo, o benzeno ele tem 6 carbonos. Se ele fosse um alcano normal, ele teria que ter 14 hidrogênios. E ele tem 6. Então, ele tem um alto índice de deficiência de hidrogênio, que é uma outra coisa que caracteriza compostos aromáticos. Mas, se bem que esse aqui, que não é aromático, ele tem um alto índice de deficiência de hidrogênio também. Só que esse aqui sofre reação de adição e ele é muito instável. Ele só pode ser isolado a baixa temperatura, ele reage facilmente com bromo. Então, foi visto que não bastava ter simples, dupla simples, para ser caracterizado como aromático. A gente vai ver que isso aqui é um composto antiaromático. E o antiaromático é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que para ele deixar de ser antiaromático, ele sai do plano. Então, ele vive nessa conformação aqui. E nessa conformação, eu nem tenho circulação de elétrons, tá? Quando ele sai do plano, ele não tem mais circulação de elétrons, e aí eu nem posso mais falar em antiaromático. Por enquanto, a única definição que eu quero que vocês tenham na cabeça é o do aromático. Cíclico, plano, corrente anelar, 4N mais 2 elétrons π, com N igual ao número inteiro, são estáveis, não sofrem reações de adição. Esses são os compostos aromáticos. E o que seria um antiaromático? O antiaromático foi definido por Huckel também. Ele é um composto muito energético, muito instável, mas é também um composto cíclico, plano, tem corrente de elétrons π, só que o número de elétrons que circulam agora não é 4N mais 2, é 4N elétrons circulando com N igual a número inteiro, tá? Então, por exemplo, nesse sistema aqui, quantos elétrons π eu tenho? 4 elétrons. 4. Se eu colocar aqui 4N igual a 4, 4N mais 2 igual a 4. Em qual formulinha que esse N vai ser inteiro? Só na primeira. Só na primeira. Então, ele não vai ser aromático. Ele vai ser antiaromático porque ele vai preencher as condições do número de Huckel para um sistema antiaromático, que é o N igual a 1.
Entenderam essa história de N, gente? Não, sim, deu para entender. Então, porque o povo sempre, depois de tudo que eu expliquei, fala, mas o que é o N mesmo? Porque você tem que ver o sistema que você está avaliando, quantos elétrons π estão circulando. Aí você coloca na formulinha. Se o N for inteiro em 4N mais 2, significa que o sistema vai ser aromático. Se o N for inteiro ou zero, tá? Zero também pode. Se o N for inteiro ou zero na formulinha 4N, ele vai ser antiaromático, tá? Então, aqui, por exemplo, esse sistema, ele seria antiaromático, porque ele tem 4 elétrons π circulando. E vocês estão vendo que nem esse sistema e nem esse sistema, eles são muito pequenininhos, eles não conseguem sair do plano para deixar de circular esses elétrons. Então, esses elétrons circulam de qualquer jeito, tá? Esse aqui também seria um ânion antiaromático, porque ele tem 4N mais 2 igual a 8 elétrons. Então, um N igual a 2 para essa fórmula, tá? Aqui o 4N mais 2 igual a 1, aqui o N é igual a 2. E o que seria um composto não aromático? Porque a gente já definiu o aromático, antiaromático e agora o não aromático. O não aromático, gente, ele não é nem planar. Se ele não é planar, ele não pode ter corrente de elétrons π. Então, por exemplo, quando você tem um anel com um carbono sp3, você já não tem mais, isso aqui já não é mais plano, concordam? Porque todos os orbitais π aqui estão hibridizados, então você não tem mais um orbital p aqui para ter possibilidade desses elétrons se deslocalizarem. Então, isso não é um sistema contínuo de orbitais π, portanto, ele não pode ter corrente de elétrons π. Então, ele não pode ser nem aromático, eu não preciso nem contar elétrons, né? Vocês concordam que eu não preciso nem contar elétrons? Porque eu só conto elétrons se eu fosse decidir se o composto é aromático ou antiaromático, segundo o Huckel. Então, eu não preciso nem contar elétrons, porque eu não tenho circulação de elétrons, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Esse composto, eu vou contar elétrons nele? Eu preciso contar elétrons para saber se ele é aromático ou não aromático, ou antiaromático? Não. Não. Por quê? Então, carbono sp3. Ele tem um carbono sp3 aqui. Então, é impossível esses elétrons circularem, impossível isso ser plano. E esse? Mesmo caso também. Mesmo caso, tem um sp3 aqui, né? Aí é muito comum o pessoal já tá tão viciado que bate o olho no ciclo e começa a contar elétrons. Não conte elétrons se não tiver possibilidade de corrente de elétrons. Então, se tiver algum sp3 no caminho, o sistema não é planar e não tem jeito de compartilhar elétrons. Esse é aquele que eu falei, ó. Se ele fosse plano, esses elétrons circulariam. Se esses elétrons circulassem, esse sistema seria antiaromático, porque 4N igual a 8, o N igual a 2. Mas o antiaromático é tão péssimo, que esse sistema sai do plano, e se ele sai do plano, ele deixa de circular elétrons. Se ele deixa de circular elétrons, você chama esse sistema de não aromático. Porque vocês lembram que lá no antiaromático, ele é plano e tem corrente de elétrons π. Entenderam? Eu estou um pouco na dúvida nesse antiaromático e não aromático. Pode falar. Tipo... Entre o anti e o não? Ó, o anti... Eu vou diferenciar ele, tipo, se ele vai ser, por exemplo, não aromático é não planar, né? Mas se me falar que um que tenha... que não vai dar um número inteiro, e aí é planar, eu posso falar que é antiaromático? Se ele é planar e der um número inteiro para 4N? Sim, não, aí se ele não vai dá ser um número antiaromático. Ah, tá. É igual esses dois casos aqui, ó. Esse aqui, com certeza, ele não pode sair do plano, ele é muito pequenininho. Ele vai ser antiaromático. Esse aqui também não pode sair do plano, ele é antiaromático.
Esse aqui, do jeito que ele está desenhado, ele é antiaromático, sabe? Mas na vida real, eu tenho quase certeza que a conformação dele, ele vai querer sair do plano, essa ponta deve levantar para os elétrons pararem de circular. Porque aí, quando os elétrons pararem de circular, ele vai ser classificado como não aromático. Só que esses que tem esse, por exemplo, aqui, eu teria que dar uma dica para vocês para falar que ele sairia do plano, entendeu? Você não tem como prever se ele vai ficar no plano ou não vai ficar no plano. Assim. Entendeu? Ok. Isso deu para pegar. Quando chegar nos exercícios, a gente vai ver. Mas é assim. O antiaromático, ele circula elétrons. E o não aromático não circula elétrons. Agora, para você saber se vai circular ou não vai circular, tem uns casos que são bem óbvios. Por exemplo, aqui você sabe que não vai circular. Não tem jeito de saber. Esse aqui, por exemplo, já não é tão óbvio você saber que vai circular ou se não vai circular. Olhando para ele no papel, você vai falar assim, todo mundo é sp2, então vai circular. Ele tem 8 elétrons, então vai circular, 8 elétrons, deve ser antiaromático. Se eu não tivesse te falado que a conformação dele é assim, você poderia ter falado que ele seria antiaromático. Mas se eu te falar que ele é assim, você vai falar assim, não, ele é não aromático, porque não tem corrente anelar. Entendeu? Deu pra Tem entender. casos que são óbvios, você olha e fala assim, não tem corrente. Aqui não é óbvio, precisaria de alguma outra informação para você. Então, aqui, ó, vamos ver esse exercício aqui, ó. Segundo a teoria do orbital molecular e a regra de Huckel, os meninos falam assim, às vezes a regra de Huckel, não, é do Huck, é Huckel, tá? Segundo a teoria do orbital molecular, a regra de Huckel, qual dos compostos vistos a seguir deve ser aromático? Aromático. O que vocês acham? Eu vou dizer os 5. 5. Alguma outra proposta? 3. 3. Eu O também acho que 3 é o tem quantos 3. elétrons circulando? 4. 4, né? 4 é aromático ou não aromático? Ou antiaromático? Anti. Anti, né? Então, o 3 não. 3 é anti. E esse aqui? O 2? Antes também. O 2, ele é aromático, não aromático ou antiaromático? Não aromático. Não. Por quê? Carbono sp3. Ele tem um carbono sp3 aqui, ó. Então, esses elétrons, eles não circulam. Esses circulam, mas circula 4. 4 é antiaromático. Esse circula 4. Esse circula 3. Esse circula 6. 6 é bom, né? 6 dá. Então, a resposta é essa. Mas tem como esse composto 5 ser plano? O 5? O 5? Ele é plano, porque, veja, esses aqui são sp2. Não são? Sim. E esse aqui também é sp2. Sim. Então, tá todo mundo no mesmo plano. Ainda mais que ele ganha muito em energia ao ser plano, porque ele vai fazer circular 6 elétrons. Então, se circula 6 elétrons e ele é plano, ele vai ser aromático, então ele vai ser plano, tá? Só aquele caso do carbânium é que eu falei. Se o composto puder sair do plano para deixar de ser antiaromático, ele vai sair. Mas aqui, no caso, ele vai ser aromático e esse carbono é sp2. Então, todos os carbonos são sp2. Então, ele é totalmente plano, esse sistema. Okay. Tá bom? Quem perguntou ficou convencido ou não? Mais ou menos. Eu vou ver no modelo aqui. Ah, tá. Ó, isso aqui, ó, é um cátion. Um cátion, ele tem um carbono
sp2. Tem um orbital P aqui. Aqui tem um orbital P aqui vazio. Aqui tem um orbital P, um orbital P, um P, um P, um P e um P. A dupla aqui está sendo formada entre esse aqui. Um elétron em cada orbital P. Aqui tem um elétron em cada orbital P. E aqui tem um elétron em cada orbital P. E esse P está vazio, mas ele está no mesmo plano. Todos esses carbonos são sp2, tá? Então, ele é plano. Sim, é porque você disse naquele composto com 8 carbonos, que todos são sp2, mas ele pode dobrar. Aí, como esse aí tem 7, achei que ele poderia dobrar também. Mas se ele dobrar, ele perde. Ele não dobra porque ele perde estabilidade. Porque a aromaticidade, a circulação de 6 elétrons π estabiliza muito o sistema. Então, ele não vai dobrar. O que ele mais quer é que os elétrons circulem para estabilizá-lo, entendeu? Ok, então uma coisa é ele poder dobrar, mas ele não querer. Sim, ele poder pode. Na conformação aqui, essa alça pode levantar. Mas se ela levanta, o P sai do plano, ele deixa de circular, ele deixa de ser aromático. Ok, agora sim. Entendeu? Qualquer molécula maiorzinha, ela pode sair do plano. Mas ela não vai ser, para ela sair do plano, isso aqui esse carbono aqui, porque esse aqui é bem, bem rígido, né? Uhum. E a sair do plano aqui é bem ruimzinho, é muito ruim, tá? Depois você faz no modelo aí. Ok. Você distorce muito. Aí você deixa de superpor orbital, uma confusão. E esses aqui, gente, antiaromático. O 3. O 3. Antiaromático é o 3, né? Porque esse tem 6 circulando, 6 circulando, 6 circulando. E aqui eu tenho 2 circulando. E 2 é 4N mais 2 igual a 2, com N igual a 0. E 0 estava lá na formulinha, né? Então, esse aqui, ó, também vai ser aromático. Tá? Então, o único antiaromático é esse aqui mesmo. Bom, tá. Então, vocês já aprenderam a contar os elétrons. Quando os ciclos forem maiores, talvez tenha que ter uma dica para saber se sai do plano, se não sai do plano. Mas, em princípio, assim, só não saia contando elétrons antes de ver se o sistema é plano, né? Porque a maior parte dos erros na prova é isso, o povo só conta elétrons, mas esquece, por exemplo, dos carbonos sp3. Mas, além desses íons e esses compostos neutros, alguns outros classes de compostos aromáticos são essas aqui, né? Os compostos benzenoides, por exemplo. Então, vocês vão ouvir muito falar de naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, benzopireno. Todos esses compostos são compostos aromáticos, tá? Eles são formados por anéis benzênicos fundidos. Então, você pode olhar cada um dos anéis vai ser aromático. Se às vezes você olhar um anel assim e não for aromático, você pode fazer uma ressonância aqui, que você vai chegar a uma aromaticidade em cada um dos anéis. Então, em todos os casos, você vai ter, observando cada um dos benzenos, esses compostos terão o número de Huckel e serão compostos aromáticos. Agora, alguns compostos que vão ser muito importantes, que depois a gente vai voltar lá naquela primeira slide dos fármacos, né, que eu mostrei para vocês, são os compostos heteroaromáticos. Os compostos heteroaromáticos são heterociclos. Heterociclos são ciclos que têm pelo menos um átomo diferente de carbono. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas esses compostos são chamados heterociclos. E os heterociclos, muitos deles têm caráter aromático. Uns são totalmente aromáticos, outros têm caráter aromático, mas assim, comportam-se como aromáticos. O que é esse comportar como aromático? É muito estável, não reage por adição, aquelas coisas que a gente viu, tá? Então, aqui tem 2 tipos que são compostos heteroaromáticos. Um é a piridina, que é um heterociclo bem famoso, tem um nitrogênio,
E aqui tem o pirrol, tá? Também é um heterociclo famoso, faz parte de muitas moléculas importantes em bioquímica. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a piridina é aromática? É, né? Porque ela tá aqui nesse slide. Vocês acham por que a piridina é aromática? Quantos elétrons circulam? O que vocês acham? 6 elétrons circulam. 6 elétrons circulam, né? Para ser aromático, 6 elétrons circulam. Então, por algum motivo, esses elétrons aqui não fazem parte da corrente anelar, né? Porque eu poderia ter desenhado eles aqui dentro para tentar confundi-los, mas mesmo que eles estivessem desenhados aqui dentro, vocês têm que reconhecer que um par de elétrons pertencendo a um nitrogênio com uma dupla, eles não vão circular, porque eles não estão em um orbital p. Lembre-se que para circular tem que estar todos os orbitais paralelos entre si. E por que que você vê que esses elétrons não estão em orbital p? Qual que é a hibridização desse nitrogênio, gente? Um nitrogênio que forma uma dupla. sp2. sp2. Tá? Se um átomo está formando uma dupla, gente, a dupla não é formada por superposição de orbital p? Então, tem um orbital p que não hibridizou para formar π. Vamos lembrar. Então, ó, se o nitrogênio está formando essa dupla aqui, um orbital p foi gasto para formar essa ligação dupla aqui, tá? Se o nitrogênio, um orbital p não hibridizou, os dois outros p hibridizaram com um S. Então, esse nitrogênio é sp2, tá? Se ele é sp2, o sp2, quando hibridiza, ele forma 3 orbitais dispostos no vértice de um triângulo planar. Então, você vai ter aqui, ó, um sp2 aqui, um sp2 aqui, um sp2 aqui. Por que eu estou falando essa confusão? Porque esse par de elétrons, ele está num orbital sp2, que é perpendicular aos orbitais p. Então, os orbitais p estão todos nesse plano, e os elétrons que eu representei do nitrogênio, eles estão perpendicular, ou seja, eles jamais poderão participar dessa corrente anelar aqui em cima. Aqui em cima ou aqui embaixo, né? Porque isso aqui é só um lobo do coisa. Então, esses elétrons você não pode contar como se eles participassem da ressonância da corrente anelar. Os únicos elétrons que participam da corrente anelar são os elétrons π, que são os elétrons que já estavam no orbital p. Entenderam, gente? Então, como que eu sei isso? Eu olho para o átomo, ele já forma uma dupla. Se ele forma uma dupla, ele usou um p não hibridizado. Então, obrigatoriamente, esse par de elétrons tem que estar num sp2. Quando ele se hibridiza, ó, ele vai ter 3 orbitais sp2, um para cá e um lá para trás. E aí, com esses dois ele faz ligação e com esse aqui fica com o par de elétrons que sobrou. Tudo bem? Professora. Oi. Você falou que esses elétrons aí do sp2, ele não participa do ciclo, né? Do anel. Isso. Mas da ressonância ele participa, né? Não, ele não participa da ressonância. Mesmo para a ressonância, os elétrons eles têm que estar no mesmo plano dos orbitais. Você está vendo que esses orbitais p estão seguindo esse plano aqui. E o sp2 está para fora. Ele teria que estar nessa direção para circular, tá vendo? Ele não participa de ressonância nenhuma, esse par de elétrons. Você não conta esses elétrons. Mesmo se ele estivesse aqui para dentro, você tem que identificar que ele está num sp2 para fora do anel, sem circular. Entendi. Tá? Então, esse nitrogênio com dupla, o par de elétrons dele nunca participa. Agora, vamos ver o que acontece, por exemplo, no pirrol.
O pirrol, amônia, por exemplo, a amônia, se eu tivesse um nitrogênio com 3 ligações simples, igual é o pirrol, esse par de elétrons da amônia estaria num orbital do tipo sp3, tá? Mas se esse par de elétrons estivesse num orbital tipo sp3, ele não ia circular, porque para circular tem que estar em orbital p. Então, o que que faz? O pirrol, esse nitrogênio, ele assume um caráter sp2, jogando esse par de elétrons para um orbital p. Porque se esse par de elétrons for para um orbital p, o que que vai acontecer? Ele vai poder circular, ele vai ter 6 elétrons π circulando, e 6 elétrons π é um número de Huckel para composto aromático. Então, ele prefere sair desse sistema sp3 e adquirir um caráter de elemento sp2, jogando o par de elétrons para o orbital p, igual está desenhado aqui, ó. Então, ele se transforma num sp2. Então, aqui, ó, sp2, sp2, sp2. E o par de elétrons vai para o p. E aí, ele consegue circular esses elétrons. E esses elétrons agora se tornam 6 elétrons π circulando. E o pirrol se torna um composto heteroaromático. Então, é diferente. Quando você tem a π, não tem jeito desses elétrons irem para o P, porque o P já está sendo gasto aqui. Quando você não tem π, o elemento pode se hibridizar sp2 e jogar esses elétrons para o P, e eles circularem. Ok? Então, a gente chama isso aqui de nitrogênio do tipo piridínico e do nitrogênio do tipo pirrólico. Vamos para aqui, ó, se eles circularem, né, esses 6 elétrons, vai dar 4n mais 2 igual a 6, com n igual a 1. Aqui também, se eles entrarem no ciclo, eles vão circular e vai dar 4n mais 2 igual a 6, com n igual a 1. Aí a pergunta aqui para vocês nesse exercício é: em qual orbital ou orbitais se encontram os elétrons não ligantes desses átomos aqui? Então, esses compostos também são heterociclos, né, porque eles tem um elemento diferente de carbono no anel, e eles têm características que eu preciso saber de vocês, aonde estão esses elétrons, para saber se eu conto eles para ressonância ou não. Por exemplo, esses elétrons aqui, eu conto? Não. Não. Eles estão em qual orbital? sp2. sp2 para fora do anel, eles estão perpendicular, o P está aqui, esses aqui estão para cá, então ele só circula se todo mundo estiver junto, não pode circular assim, tá? Então, esse aqui não, esse aqui está em sp2. E esses aqui, hein? Sim? Hã? Acho que sim, não sei. Aonde? Eu também Onde? acho. Em que Acho que só eles pode um estão? par. Eu não ouvi o que vocês falaram. Orbital P. No P? Os dois? Os dois pares? Só um par. É, só um par, né? Porque se eu jogar 2, primeiro eu acho que não tem jeito. Mas se eu jogar 2, eu preciso de quantos para circular aqui? Para ser aromático? 6. 2, né? Então, um par vai para o orbital P, que aí ele circula, e o outro vai para o sp2. Então, o que, por exemplo, se eu não tivesse circulação, se eu pegasse o oxigênio, isso aqui esse se chama furano. Isso aqui chama tetraído furano. Se eu pegasse esse oxigênio aqui do tetraído furano, gente, não tem possibilidade desses elétrons circular. Esse oxigênio, ele seria sp3, tá? Porque não tem nada de circular. Mas aqui, ó, como eu tenho a possibilidade de jogar 2 elétrons para circular, se ele for para o P, esse oxigênio vai ser sp2. Porque esses aqui vão para o P para circular e esses aqui vão ficar no sp2. Vai acontecer a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. 2 vão para o P para circular. 2 ficam no sp2 fora do plano sem circular. Tem os desenhos aqui, ó. Por exemplo, ó, no caso do oxigênio. Então, 2 vão para um P
porque aí o P vai circular os elétrons. Então, aqui ele vai para o P, porque o P vai circular os elétrons aqui. E o outro vai para fora do anel, perpendicular ao plano dos orbitais P, e eles não vão participar da corrente anelar, tá? Então, aqui a mesma coisa, está mostrando outro desenho, ó. Um par de elétrons foi para o P para poder circular, o outro par de elétrons está no sp2 e não circulou. E ainda tem um outro desenho aqui, que é o tiazol aqui, ó. Aquele aqui, vocês já tinham visto que ele estava no sp2 perpendicular. Agora, os P's estão aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, aqui está circulando 6 aqui. Aqui está circulando aqui. E aqui está circulando aqui, né? Os do enxofre, 2 do enxofre vão para o P para circular e 2 vão para o sp2 e não circulam. E esse também vocês já tinham concordado que ele estava em sp2 e não circulam. Entenderam, então? Então, assim, também aí agora vamos ver, não agora, né, mas alguns heteroátomos, eles têm maior caráter aromático em função da facilidade de doar esses elétrons para o orbital P, mas não me preocupa com isso agora não, nem sei por que eu falei. Vamos ver esse aqui, ó. Qual das moléculas vistas a seguir é aromática? O que vocês acham? Quatro? Sim. Não. Todo mundo concorda? Por que o 2 não é? SP3. Tem um baita de carbonos sp3 aqui, né? E o 3, por que não é? O boro não tem par livre, né? O boro não tem par de elétrons, o boro é da 3A, então ele forma 3 ligações e está de boa. Então não tem par de elétrons. O 4, por que não é aromático? SP3. sp3 e o 5? Também. sp3, né? Tá, então, antes de falar disso aqui, eu vou voltar lá no meu slide, no meu primeiro slide. Não tô querendo sair da tela, não. Esse aqui das drogas aqui, dos fármacos. Vocês acham que esse anel aqui é aromático? Sim. Por quê? Eu acho que ele é porque ele tem os 6 pares de elétrons. Ele parece, eu acho que sim. Porque o nitrogênio tem não ligantes ou não? Quando não está desenhado, eu tenho que completar o octeto, né? Então, mesmo não estando desenhado, existem esses... mesmo se eu tivesse que analisar outra parte da molécula, eu sempre teria que desenhar para completar o octeto todos os elétrons, né, gente? Então, esses aqui, vocês acham que vai ser aromático? Vocês falaram que sim. Por quê? Quantos elétrons que circulam? 6. Circulando Seis. 6. Esses aqui circulam? Não, Esses não. Os outros nitrogênio. sim. Sim, né? Então, esses elétrons aqui estão em sp2, que parece com nitrogênio piridínico, e esse aqui está em orbital P, que vai circular. Esse é do tipo pirrólico, tá? E esse aqui, ó, aqui. É também. É também, né? Não tá desenhado, mas tem um parzinho aqui. Esse aqui. Também. Né? Esse par aqui não circula.
Aqui só tem benzeno. Ah, esse aqui. Sim. Sim. Sim, né? Esse par circula, né? Esse aqui circula? Não. Ó, então, par de elétrons em nitrogênio com dupla não circula. Par de elétrons em nitrogênio que não tem dupla, se puder circular, ele vai ajudar. Esse aqui. Sim. Circula. Circula também, né? Ah, esse aqui. Não. Esse aqui não circula, né? Então, tá bom. Então, vocês estão vendo que são todos fármacos contendo anéis aromáticos. Bom, mas, além dessas moléculas, desses íons, muitas vezes a gente não vai dar para vocês simplesmente assim, é aromático, não é aromático. A gente vai dar algum dado experimental ou alguma coisa que acontece na vida real e vocês vão ter que explicar em função da teoria de aromaticidade. Então, antes de eu mostrar os exemplos, o que eu queria já definir com vocês é o seguinte: um composto aromático é muito estável, então a energia dele é baixinha. O antiaromático é super energético, super instável. E um composto qualquer, aqui está escrito cíclico, mas pode ser até acíclico com o mesmo número de carbonos, com deslocalização de elétrons, ou seja, um não aromático, fica entre esses dois aqui, tá? Então, o aromático é muito, muito estável, o antiaromático é terrível e o não aromático é intermediário. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, aqui são alguns exemplos de coisas que a gente observa na prática e que vão ser explicadas por aromaticidade. O ciclopentadieno, por exemplo, pKa desse hidrogênio é 15,5. Se eu pegar o pKa, sei lá, do ciclopentano, pKa desse hidrogênio é por volta de 50. Por que esse ciclopentadieno é tão ácido assim, gente? 15,5 é bem ácido para um hidrogênio ligado a carbono. Porque quando você desprotona esse hidrogênio, esse composto, sobra o par livre e ele vai estar conjugado, que vai formar o carbônio. Aí esse carbônio está conjugado? Ele está, acho que vai estabilizar. Essa base conjugada vai ser estabilizada pelas duplas. Sim, a base conjugada vai ser muito estável, mas você está certíssimo. Mas aqui também seria. Se eu arrancasse esse aqui, a base conjugada é estável, e esse aqui eu não arranco por nada no mundo. Aliens. Por que desse eu consigo arrancar muito fácil? Você falou uma coisa certa aí, a base conjugada é muito estável. E desse aqui eu não consigo arrancar de jeito nenhum. Como que vai ser essa base conjugada? Vai se formar um carbônio. Sim, um carbônio com qual característica? sp2. Sim, sp2. Mas o que ele tem de muito bom? Ele é um cara legal. Por quê? Olha para esse carbônio. O que ele tem de tão bom? Que estabiliza muito. Ele é aromático. Muito bem. Ele é aromático. Então, agora vocês não tem que ver mais só se tem ressonância, se está conjugado. A aromaticidade manda mais do que tudo. Então, ó, primeiro, né, relembrando, quando eu falo em acidez, eu estou falando em perda de próton. O próton sai e os elétrons ficam. Porque um erro super comum na prova é o povo sair com próton e virar carbocátion aqui. Não tem a menor condição.
Quando eu saio com próton, os elétrons ficam e eu formo um carbânion. Aí vocês falaram, tá, essa base conjugada é muito estável, concordo, muito estável. E aí qualquer fator que estabilize a base conjugada aumenta a força do ácido. Aí vocês falaram, ah, mas é porque vai estar conjugado. Certo, vai estar conjugado. Mas aqui também vai estar conjugado. O que que esse sistema tem que esse não tem? A famosa aromaticidade. Eu tenho 6 elétrons pi circulando. Aqui eu tenho 4. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Então, vejam, eu não perguntei assim o que este íon é. Ele não estava desenhadinho para vocês. Mas vocês era um dado experimental explicando que esse fulano aqui é muito ácido, excepcionalmente ácido, e vocês teriam que usar o conhecimento na teoria da aromaticidade para explicar essa excepcional acidez. Por exemplo, esse aqui é antiaromático, então não vai formar nunca. Então, esse hidrogênio aqui é muito pouco ácido, tá? Outro exemplo, por exemplo, aí eu falo para vocês, ó, esse cloreto aqui, ele não sofre solvólise de jeito nenhum. Por quê? O que que acontece durante o processo de solvólise lá da orgânica 1? Carbocátio. Carbocátion. Então, no processo de solvólise, a primeira etapa é a quebra da ligação com formação do carbocátion. Por que que esse carbocátion não forma de jeito nenhum, gente? Porque é antiaromático, ia ser muito instável. Exatamente. Ele é antiaromático, tem altíssima energia, então ele não vai ser formado. Vocês estão vendo que ele vai ter 4 elétrons pi circulando? Então, essa molécula não vai sofrer solvólise, porque a energia para formar um cátion antiaromático vai ser altíssima, tá? Outro exemplo. Acho que ele tá aqui. 4N mais K. Então, vocês estão vendo que não é só os exercícios, né, na vida, não é só colocar lá e falar assim, aromático, antiaromático ou não aromático. Vocês têm que saber interpretar coisas também. Por exemplo, esta molécula aqui, ela é muito mais polar do que se esperaria para um composto, para um haleto de alquila normal. Muito, muito, muito polar. Aí a gente vê que na vida real, ela não existe, essa ligação não tem caráter de uma ligação covalente. Essa ligação tem um caráter iônico, é como se fossem íons, mesmo que existissem, para esse brometo de ciclo heptatrienila. Por que que essa molécula existe? E aí um composto iônico é muito mais polar do que um composto covalente. Por que que essa molécula existe na forma de um composto iônico e não na forma de um composto covalente, gente? Por causa da hibridização, O que que ela faz? vai O que que ser você falou? Você SP2 falou no caso. hibridar. Ela vai ser SP2 no caso da iônica. Sim. E aí, o que que isso faz? Torna o composto aromático. Muito bem. O cátion é aromático. Então, aqui, ó, o cátion é cíclico, ele é plano, porque isso aqui é sp2, tem corrente anelar, e são 6 elétrons pi circulando. Então, a molécula ganha muito em estabilidade se ela viver na forma iônica, mais do que aqui, por exemplo, ó, como isso aqui é sp3, não tem possibilidade desses elétrons circularem. E a gente viu que aromático é cá embaixo, antiaromático é lá em cima e não aromático é no meio. Então, o não aromático aqui não é bom. Isso aqui é muito melhor. Então, a molécula vai viver como se fosse um composto. Ela vai ter um caráter de composto iônico na prática, muito polar, conduz corrente. Tudo que você detectar para composto iônico, você vai ver aqui para ela, entenderam? Ok? Ok. Então, o íon aqui é aromático. Aqui, o que vocês acham? Qual das reações abaixo você espera que ocorra com maior velocidade?
É uma solvólise também de um iodeto secundário. Eu acho que é a A, né? A A vai ter maior velocidade. Por que que a B é ruim? Que a B forma composto antiaromático. Certo. Então é isso. Vejam que é aquele mesmo caso que a gente falou da solvólise. Nessa solvólise forma um cátion secundário. Nessa solvólise eu formo um cátion antiaromático. E vocês estão vendo que antes a gente achava que sempre que tinha ressonância, né? Fala assim, mas aqui tem ressonância, esse cátion é estabilizado por ressonância, tá. Só que o fato de ser antiaromático acaba com ele. Então, essa reação aqui vai ser mais rápida, tá? Essa ressonância aqui só desestabiliza o sistema porque leva a um sistema antiaromático. Então, a reação mais rápida vai ser essa, ok? Então, esse aqui é não aromático e esse aqui é antiaromático. Mas esse exercício aqui, olha, ele pergunta por que essa cicloheptatrienona, que é uma cetona, apresenta maior momento de dipolo que a ciclopentadienona, que é essa aqui. Vou deixar vocês pensarem. Bom, a gente está em aromaticidade, né? Deve ter alguma coisa a ver com aromaticidade. Porque a ligação do carbono com o oxigênio vai ter caráter iônico? Muito bem, você brilhou. Porque o que vai acontecer? Por que ela vai ter o caráter iônico? Veja, se eu fizer essa separação aqui de cargas, eu vou desenhar uma estrutura de ressonância assim, né? O oxigênio ficar negativo, aqui eu fico positivo. Então, isso aqui são estruturas de ressonância. Essa estrutura de ressonância que eu desenhei na esquerda, ela contribui demais para a molécula real, né? Porque, assim, quando você desenha estruturas de ressonância, você tem várias formas canônicas, né? Cada contribuinte de ressonância é chamado de forma canônica. E umas podem contribuir mais para a molécula real. As mais estáveis contribuem mais para a molécula real. Qual das duas vocês acham que é mais estável? Mesmo gerando carga, gente. Porque normalmente você fala assim, mas aqui é neutro, aqui tem carga. Mas, justamente, tem carga, mas tem uma coisa que é muito boa. Qual é essa coisa? É aromático. É aromático. Essa estrutura aqui, esse contribuinte de ressonância, ele é aromático. Então, a molécula real, ela vai se parecer muito com isso. Se eu fizer essa distribuição de carga aqui nessa outra cetona, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Tac, tac. O menos, nossa senhora. E aqui mais. Essa estrutura é boa? Não. Péssima, né? Por quê? Antiaromático. Antiaromática. Então, essa molécula aqui, ela vai aparecer mais com isso aqui. E essa molécula aqui vai aparecer mais com isso aqui. Então, ela tem o maior momento de dipolo, porque vai ter um caráter de ligação simples com cargas separadas. Então, aqui eu tenho um dipolo permanente aqui. Então, essa molécula é mais polar do que essa. Entenderam? Então, vocês estão vendo que a gente não perguntou para vocês, é aromático ou não aromático? Vocês têm que interpretar os fenômenos que a gente observa no laboratório, baseado no conhecimento de que substâncias aromáticas são muito, muito, muito estáveis. Ok? Alguma pergunta até aqui? Aqui está explicando, né? Mostrando o contribuinte de ressonância, mostrando que ele é aromático
E aqui está mostrando que o outro caso vai formar um contribuinte antiaromático. Então, é como se isso não contribuísse nada para a molécula real e esse aqui super contribuísse. E aqui já tem um dipolo, tá? Então, vão ter vários exercícios de aromaticidade assim, gente. O capítulo 14 é para definir, então, o que é aromático, o que é antiaromático e o que é não aromático. Vocês entenderam esses três conceitos? Apesar daquela história lá do anti-aromático e não aromático, ter uma duvidazinha se vocês vão saber se a molécula está no plano ou não. Mas se tiver ambiguidade, essa informação vai ser dada para vocês, tá? Normalmente quem pode sair do plano, gente, são moléculas maiores, né? De 8, de 9, de 12, de 15, de 10. 10 sai muito do plano. Mas as pequenininhas de 5 e 6 normalmente não sai não, tá? Na outra turma, deixa eu ver quantas horas. Ainda falta muito tempo. Mas eu sei que tá todo mundo cansado, mas a gente vai continuar com o início do capítulo 15 para eu parar exatamente onde eu parei na outra turma, tá? Mas ainda assim a aula acabou mais cedo, uns 5 minutos. Já que vocês não têm dúvidas sobre o Professor, só capítulo... uma dúvida, rapidinho. Pode falar. Fala de novo a diferença desse A e desse B com separação de cargas e sem a separação. Eu não entendi direito. Porque eles são SP2 do mesmo jeito? Sim, mas eles são SP2, mas aqui eu consigo fazer uma circulação de elétrons aqui. Se eu fizer a estrutura de ressonância aqui, você tá vendo que eu consigo No outro não circular considera aqui? isso, não. No outro não Eu considera. não consigo fazer uma circulação de elétrons aqui sem jogar esses elétrons para fora do anel. Eu preciso Beleza. ver se tem uma circulação interna, tá vendo? Sim, E aqui tem eu não certo. consigo ver. Peraí, deixa eu pegar meu mouse. Aqui eu consigo ver essa circulação de elétrons no ciclo, não consigo? Essa circulação aqui não existe, eu não consigo, só se eu desenhar essa estrutura. Aqui eu não consigo fazer uma corrente anelar, não. Aí, se fosse esse híbrido, então, ele seria considerado não aromático. Se você fosse olhar só essa molécula aqui, Só esse híbrido. porque ela é plana, todo mundo é sp2, mas neste modelo, nessa estrutura, você não consegue ver corrente anelar. E corrente anelar é essencial para a aromaticidade. Beleza, entendi agora. Mas aí normalmente você sempre vai achar uma estrutura de ressonância onde essa corrente anelar pode acontecer. Entendeu? Sim, obrigado, professor. Nada. Tem mais dúvidas, gente? Ó, esse capítulo é muita coisa, mas é sempre a mesma coisa. Então vamos lá para o 15. Deixa eu sair daqui. O 15. O que a gente vê no 15? São agora, porque antes a gente só ficou definindo o que é o composto aromático, né? Aquele negócio lá também, gente, de sofrer reação de adição é muito importante, tá? Então, quando você descobre um composto. Nossa, bateram campainha aqui. Espera um pouquinho, por favor. 2 minutos. Vocês podem ir conversando entre vocês.
Desculpa, a gente estava sozinha em casa. Olha só, eu estava falando que aquele negócio de reação de adição, né, é muito importante para detectar se um composto é aromático ou não. Porque quando você descobre um composto, você não tem a menor ideia se os elétrons circulam, se não circula, não sei o quê. Aí você faz. Se der uma reação de adição, é porque ele não é tão estável assim. Então, ele não vai ser aromático. Os compostos aromáticos, eles não reagem por adição. E aí a gente vai ver aqui agora nesse capítulo algumas reações típicas de compostos aromáticos. Só que a gente fica só no benzeno, tá? Benzeno e derivados. A gente não vai citar piridina, pirrol, não. Mas o que acontece? O benzeno, ele é muito rico em elétrons π. Então, o benzeno, ele não sofre reação com o nucleófilo. Até porque nucleófilo não procura um centro positivo. Então, o nucleófilo, ele não ataca benzeno, porque benzeno já está cheio de elétrons, tá? Então, como ele é rico em elétrons π, ele deve funcionar como nucleófilo. Então, a gente vai ver algumas reações onde um benzeno funciona como nucleófilo. Vocês já viram que eu tenho muito bicho, né? Vou soltar o cachorro, tá aqui do lado. Será que eu vou ser processada na reitoria de estar interrompendo minha aula por causa dos bichos? Desculpa. Então, Vai gente... nada, pronto. Então, ó... Nada que um ponto extra não resolva. É bom Olha que dá essa tempo de frase. respirar. Olha, mercenários, tudo por dinheiro. Aliás, tudo por pontos, né? Como que chamam mercenário por pontos? Ó, então vamos ver. Todas as reações do benzeno, um benzeninho normal, ele não pode ser atacado por um nucleófilo. A gente até vê alguns benzenos que tem muitos grupos elétron-retiradores, eles são atacados por nucleófilos, tá? Mas aqui não, o benzeno normal não vai ser. Vejam a comparação entre benzeno e os alcenos que a gente estava acostumado. No caso de alcenos, quando o alceno passa perto de um eletrófilo, a dupla ataca, né? O mecanismo para HBr era assim. Formava um carbocátion, e aí o cátion era atacado por um nucleófilo. Então, eu tinha como resultado um produto de adição, que era, por exemplo, quando a gente fazia HBr. HBr, eu adiciono o HBr na dupla. Cada parte do reagente entra num carbono. O benzeno não vai acontecer isso. Eu já falei para vocês que ele não vai reagir com HBr, não vai reagir com BR2, não vai hidrogenar fácil, tá? Alcenos sofrem reação de adição. Mas no caso do benzeno, o que acontece? A primeira etapa é a mesma coisa. Ele ataca um eletrófilo, o eletrófilo entra em uma das duplas e eu formo um cátion. Vocês estão vendo que esse cátion não é planar, né? Porque o carbono aqui é sp2, então, portanto, não tem corrente de elétrons. E essa reação aqui, ó, de ataque que ocorria no alceno, ela não vai acontecer, essa reação de adição, porque senão o benzeno vai deixar de ser aromático. E a gente já viu que ser aromático é tudo na vida. Então, ao invés do nucleófilo não funcionar como nucleófilo, ele vai funcionar como base, vai arrancar o hidrogênio do lado de onde era o cátion, e o par de elétrons vai vir para cá para rearomatizar o sistema, tá? Então, vejam de novo. O nucleófilo não ataca aqui, o cátion, porque ia destruir a aromaticidade. Mas se esse nucleófilo ou base remover esse próton vizinho ao cátion, esses elétrons vão vir para cá e vão neutralizar essa carga positiva. Com isso, eu vou ter uma reação de substituição. Vocês estão vendo que aqui tinha um hidrogênio, aqui tinha um hidrogênio, e no produto final eu entrei com um Y aqui, né, no genérico. Então, foi uma reação de substituição desse hidrogênio pelo eletrófilo, tá? No mecanismo, se bem que a gente não faz mecanismo nessas provas remotas, para minha tristeza, o pessoal costumava muito arrancar o hidrogênio errado na etapa de rearomatização.
esse carbono está com 3 ligações, não tem jeito de você arrancar mais um, né? Você arranca o do vizinho, porque aí o par de elétrons ajuda a estabilizar essa carga. Então, o que acontece com o benzeno não é uma reação de adição, ele ataca o eletrófilo e depois ele se rearomatiza. Então, aqui está mostrando, bom, esse gráfico só mostra aqui o ataque com formação do cátion e eu teria 2 reações competindo. O produto de adição, que tem uma energia bem maior e é um produto bem mais instável, né, porque ele não é aromático, e o outro produto, que é o produto de substituição, em que ele se rearomatiza. Então, é claro que entre esse produto e esse produto, esse aqui vai ser o obtido durante a reação. Então, existem, que a gente vê, existem mais, né? Mas as reações que a gente vê mais comuns para o benzeno são essas aqui. Aliás, eu quero falar que essas reações são chamadas de substituição, porque eu mostrei para vocês que o hidrogênio... Acho que aqui, não tá não, mais para frente tem. O hidrogênio é substituído pelo eletrófilo, então ela é chamada de substituição eletrofílica, porque ela começa com o ataque do benzeno ao eletrófilo, aromática. Então, vocês vão ver muito essa sigla aqui na vida de vocês, ó, SEA, substituição eletrofílica aromática. Então, aqui tem algumas comuns, muito usadas industrialmente, muito usadas. Quando a gente fazia a prática com vocês para a síntese da sulfanilamida ou síntese de corante, a gente sempre fazia reações de substituição eletrofílica aromática na prática. Vamos ver quando que vocês vão fazer, né? Mas vamos fazer um dia. Então, algumas reações, ó, essas transformações, você pega o benzeno e faz reação de sulfonação. Então, você introduz SO3H. Você faz nitração, você faz halogenação. Você introduz um grupo alquila, esse grupo aqui é um grupo alquila qualquer. Você introduz um grupo acila, grupo acila é isso aqui, ó, COOR. Então, todas essas reações, elas passam por mecanismos muito similares. Sempre esses reagentes que estão em cima da seta aqui, são reagentes que vão formar os eletrófilos, tá? A combinação de ácido nítrico com ácido sulfúrico, por exemplo, forma um íon desse tipo aqui, ó. Vou só adiantar para vocês, só para mostrar que cada uma dessas condições forma um eletrófilo. Quando você misturar ácido nítrico com ácido sulfúrico, você forma isso aqui. Isso aqui vai ser o eletrófilo que começa a reação. Isso aqui, na halogenação, você forma um eletrófilo, que é um halogênio positivo. Aqui você forma um carbocátion. Então, todas essas condições que nós vamos ver uma por uma, elas são condições que vão fornecer eletrófilos que vão ser atacados pelo anel e acontecer a substituição, né? Nesse capítulo a gente vai ver primeiro como que acontece essas substituições, depois a gente vai ver que esse anel pode ser modificado novamente, então você pode ter outros substituintes, aí a gente vai ver, esse grupo aqui, o outro substituinte, quando eu fizer a reação com ele, onde que o outro substituinte vai entrar? Vai entrar nessa posição? Vai entrar nessa? Vai entrar nessa? Então nós vamos passar o capítulo 15 todo estudando como que essas reações acontecem e quando você já tem um benzeno monossubstituído, que isso aqui é um benzeno monossubstituído, como que o grupo presente, ele vai orientar a entrada do próximo substituinte, tá? Então, essa reação aqui é chamada de sulfonação, nitração, halogenação, alquilação de Friedel-Crafts, são 2 pesquisadores que descobriram essa metodologia, e aqui a acilação de Friedel, que é Friedel também. Friedel-Crafts, o povo fala alquilação do Fidel Castro, né, mas o cubano, não tem o químico cubano não interferiu aqui não, tá? Foi o Friedel e o Crafts. Eu vou apresentar a primeira, o mecanismo geral e a primeira reação só hoje, porque o resto é tudo muito parecido, é uma canseira só. Mas vamos lá. Vejam, eu tenho um benzeno, eu tenho um reagente com uma parte eletrofílica e eu tenho a substituição do hidrogênio pelo eletrófilo.
tá? E eu formo HA. O mecanismo geral, eu já meio que falei para vocês, tem a primeira etapa que é lenta, né? Porque eu saio de um sistema estável, ataco o eletrófilo, formo esse íon. Esse íon vai ser estabilizado por várias estruturas de ressonância. Esse íon se chama íon arênio. Então, eu tenho um cátion aqui. Ele vai ser estabilizado por ressonância. E na segunda etapa, que é muito rápida, com baixa energia de ativação, é simplesmente uma reação ácido-base. A base vem arrancar esse próton com muita facilidade porque rearomatiza o sistema. E a gente já discutiu 1000 vezes hoje o tanto que é bom ser aromático. Então, a base arranca aqui e eu formo a dupla, tá? Então, essa etapa é rápida e a primeira é lenta. Aqui, de novo, tá o diagrama de energia livre para essa reação. Você tem o ataque, aqui a formação do arênio. O arênio é um intermediário verdadeiro, né? Então, intermediários, eles ficam sempre em vales entre essas curvas de energia de ativação. E aqui eu tenho a energia de ativação para formar o estado de transição. Esse estado de transição é quando essa dupla começa a se desfazer e eu começo a formar uma ligação com o eletrófilo e essa ligação começa a se desfazer. Mas, enfim, é só para vocês, esse gráfico é só para vocês virem que a primeira etapa é de alta energia, sai de um sistema estável até chegar no cátion, e a segunda é de baixa energia. E a única reação que eu vou falar para vocês hoje é a halogenação, tá? A halogenação pode ser feita com cloro ou bromo, e aí você forma clorobenzeno e bromobenzeno, que são intermediários industriais muito importantes, sei lá, o clorobenzeno você pode fazer grinhar, do grinhar você pode atacar oxirana, aquelas histórias que a gente já viu na prova, né? Então, só que se você colocar benzeno e cloro sozinho lá, vai acontecer nada. Você precisa colocar um ácido de Lewis, tá? Aqui ele tá mostrando FeBr3, mas um outro muito comum que aparece no livro é a LCl3. Tem FeBr3, tem um monte de ácido de Lewis. O papel é sempre o mesmo. Aqui só está mostrando como que é feito, eles não precisa disso aqui não, como que o ácido de Lewis é feito no laboratório. Essas reações que vão mais aparecer para a gente são a cloração e a bromação, porque o flúor reage muito rapidamente, a gente não consegue controlar a reação, e o iodo reage muito lentamente. E precisa de um agente oxidante, mas passa por outro mecanismo, então a gente não vai ver não. Bom, primeira coisa, isso aqui é como quando formou o FeBr3, precisa disso não. Primeira coisa, quem é o eletrófilo? O eletrófilo é sempre uma espécie deficiente de elétrons. Então, o que que acontece? Quando eu jogo esse ácido de Lewis lá no meio, e eu tenho bromo, ácido de Lewis recebe elétrons, né? Isso aqui, o bromo tem elétrons para doar. Então, o bromo se complexa ao ferro. Então, o ferro aqui é o ácido de Lewis. E eu formo isso aqui. Isso aqui é que vai ser o eletrófilo. Isso aqui é um equivalente de uma espécie muito deficiente de elétrons. Mas não é esse bromo que é atacado não, tá, gente? Se esse bromo fosse atacado, ia sair Br-. Quando esse bromo está positivo, eu polarizo muito essa ligação e o eletrófilo vai ser esse bromo azulzinho. Tem até livro que representa eletrófilo aqui como se fosse realmente o Br ponto. Ó, o Br mais cátion, tá? Então, na primeira etapa, ocorre o ataque do benzeno ao Br eletrofílico, sai FeBr4, formo o bromo já entra, né, e eu formo o arênio tem essas estruturas de ressonância, e uma coisa que eu esqueci de falar é que esse ácido de Lewis, ele é catalisador da reação, então ele vai ser regenerado no final. Para eu mostrar essa regeneração, o que que eu faço? Eu mostro como se fosse o Br- que saísse desse complexo e pegasse esse próton. Então, eu regenerava a dupla, formava HBr e regenero o ácido de Lewis, tá? Então, este é o mecanismo da halogenação. O halogênio sozinho, ele não é suficientemente eletrofílico para ser atacado, mas quando ele complexa com o ácido de Lewis, ele se torna suficientemente positivo para o anel aromático atacar. Então, o halogênio entra e depois ele é rearomatizado
regenerando o ácido de Lewis que deu origem a tudo. Por isso que quando você faz essa reação, basta você colocar uma pontinha de espátula de FeBr3 que a reação segue o baile, tá? Então, as outras reações, por exemplo, a nitração e etc., todas elas a gente vai mostrar para vocês como que o nucleófilo se forma. Mas o mecanismo geral vai ser sempre este aqui que a gente falou. Então, anel aromático atacando o eletrófilo, formando iarênio e rearomatização. Ok? Bom, foi muita matéria, tá todo mundo morto, calado, cadê vocês? Deixa eu ver, cadê vocês? Quantos que ainda restam, quantos sobreviveram? Tá. Gente,